Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. É duro ouvir isso de Jesus, não é? Dizendo que a nossa geração é a geração má. Jesus não está dizendo isso para aquele tempo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra que sai da boca do Senhor também é a mesma, ontem, hoje e para sempre. Então Jesus está falando para o nosso hoje, para a nossa geração, que é uma geração má. E por que o Senhor está dizendo que essa geração é uma geração má? É porque é uma geração que não está buscando o Deus verdadeiro, não está buscando adorar o Deus verdadeiro, mas está buscando construir um Deus à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Não um Deus que nos criou à sua imagem, à sua própria semelhança, mas é uma geração que busca construir o seu próprio Deus. O Deus que me agrada, o Deus que me conforta, o Deus que fala o que eu quero ouvir, o Deus que não exige. Claro, o nosso Deus não exige nada de nós, mas o próprio amor de Deus por nós, experimentado, nos faz querer corresponder a esse amor dele. Mas enfim, um Deus que não me chama à conversão, que não quer a minha vida nova. Uma geração que está construindo um Deus que me diz: venha como tu és, da maneira que tu estás, e permaneça do jeito que tu estás, da maneira que tu és. E esse não é o Deus apresentado por Jesus Cristo. É um Deus que nos acolhe da maneira que somos, do jeito que estamos, mas não quer que nós permaneçamos naquela situação em que nós nos encontrávamos, que quer vida nova para nós e que acredita naquilo que nós podemos vir a ser. Então, ou seja, por isso que é uma geração má. E vai dizer Jesus: ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Não foi esse galo cantando aqui no fundo, não. O sinal de Jonas foi não somente, unicamente, os 3 dias no ventre do monstro do mar, mas foi a sua pregação em Nínive que fez com que aquela cidade toda se convertesse. Aí está o grande sinal. A conversão através da pregação dos profetas. Quando nós não acolhemos a pregação dos profetas, que nos exorta, nos consola e nos edifica, porque essa é a profecia, se nós não aceitamos essa pregação, na verdade nós estamos em busca de uma pregação de autoconfiança, de uma pregação reconfortante, mas que não traz efeitos de conversão. Por isso que é uma geração má. Minha gente, aqui em casa é assim, ó. Um galo canta, o outro responde. Quando o segundo canta, o primeiro responde. Então vocês vão ficar ouvindo aí como fundo musical os galos cantando. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Onde se dará a pregação de Jesus? A pregação de Jesus que se dá em todo momento do seu ministério, mas a sua pregação que se dá com a sua morte e ressurreição. É o grande sinal. Morreu pela verdade, morreu pelo amor, morreu para nos salvar. Essa é a sua pregação. Por isso que vai dizer São Paulo aos Coríntios: nós pregamos o Cristo crucificado, porque a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é e deveria ser para nós a grande pregação. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Uma rainha veio de longe para ouvir Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. Se não aceitam Jesus, se não aceitam a sua pregação, na verdade não aceitaram a própria salvação. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior que Jonas. Se vieram ouvir Salomão e se encantaram com a sua sabedoria, se vieram ouvir Jonas e se converter à sua pregação, por que não se converter com a pregação e o Evangelho de Jesus Cristo? É isso que Jesus está dizendo. Nós ainda permanecemos no meio de uma geração má que quer os benefícios de Deus, mas não quer a vida de Deus.
Uma geração que quer os frutos da fé, mas não quer a conversão que a fé gera em nós. Uma geração má, que diz que acredita em Deus, mas busca acreditar naqueles que não buscam a Deus. Uma geração que muitas vezes reza, mas não se converte. É uma oração que não passa pela pessoa e não passa pela sua humanidade e não a torna melhor e mais santa. É aquilo que Jesus criticava nos fariseus. Máquinas de oração hipócritas, a boca fala, mas o coração está longe de Deus, porque não tem conversão, não tem mudança de vida, não tem aderência e comprometimento com o Evangelho. Então é uma geração má, que diz que acredita em Deus, mas não acredita naquilo que o Evangelho nos diz. Uma geração que diz que acredita em Deus, mas não acredita nos ensinamentos do próprio Deus e não tem coragem de dar a vida pela verdade anunciada no Evangelho. Uma geração má, que será condenada, como diz o Evangelho, porque não buscou a verdade do Evangelho. Uma geração que tem medo de se queimar simplesmente para ser aceita por todos. Prefere ser aceita pelo mundo a ser aceita pela verdade de Deus. Então, é uma geração má, mas que você, que eu, que nós não façamos parte da maldade dessa geração e que por misericórdia peçamos ao Senhor a graça da conversão, a graça do comprometimento com o seu Evangelho, a graça de fazermos as escolhas certas a partir do Evangelho, que a nossa vida seja construída a partir da vontade de Deus. Não esqueçamos, minha gente, que neste mundo nós podemos ganhar tudo, mas no final da nossa vida estaremos a sós com o Senhor e seremos julgados pelas nossas escolhas. Eternizaremos as nossas escolhas. Ou escolhemos a Deus e o seu Evangelho, ou escolheremos o mundo e o Evangelho falso pregado por esse mundo. Cabe a mim e a você a decidir. Ou fazemos parte da geração dos bem-aventurados, dos santos, ou faremos parte dessa geração má, que será, segundo o Evangelho de Jesus, condenada. Que o Senhor nos dê a graça da conversão. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.